incentivar mais esta doação, o Hospital São José aqui de Maravilha está promovendo, então, nesta semana, uma campanha de incentivo. E para falar mais sobre essas ações, sobre este assunto, entrevistamos hoje, então, a enfermeira do Hospital São José, a Diane Diesel, e também a psicóloga Vanderleia da Costa, elas que fazem parte da Comissão Hospitalar de Transplante aqui em Maravilha. Então, primeiramente, Diane, bom dia, obrigada pela participação. Meu bom dia a todos os ouvintes e toda a equipe presente. Então, no mês de setembro, a gente comemora o Setembro Verde. Em virtude disso, dia 27 é a doação de órgãos, né? Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, essa semana, no Hospital São José, nós engajamos numa campanha. Então, é de doação mesmo. Então, a gente fez a semana da campanha. A gente vai estar promovendo orientações para os profissionais, para os pacientes nossos e seus familiares, e viemos até a mídia, né, escrita e falada, para promover também a campanha e divulgar informações inerentes à doação de órgãos, para um incentivo também. E falando um pouquinho sobre essas ações, né? A campanha foi organizada em conjunto pela equipe, e o que está sendo feito lá no hospital, inclusive, já tem um ambiente diferente para quem entra, né? Em alguns corredores já tem alguns cartazes, vocês também confeccionaram alguns materiais. Então, quais que são essas ações que estão sendo desenvolvidas? Então, primeiramente, a gente fez, tá? Então, a gente tem uma semente de girassol, né? Com a mensagem também, plante sua árvore da vida, doe órgãos, doe vida. Então, a gente está fazendo a distribuição para os familiares e os pacientes. Tem um lacinho verde, que é o símbolo da doação de órgãos, está também sendo fornecido juntamente com as informações, que surgem muitas dúvidas, né? Então, agora, em questão da pandemia, ficou um pouquinho escondido esse assunto. Então, é na hora que a gente deve abordar com os nossos familiares, porque ainda hoje no Brasil, o único meio legal mesmo é os familiares dizendo se é doador ou não. Então, num momento de bastante tristeza, tomar essa decisão é difícil. Então, é bom em vida estar falando se você é doador ou não de órgãos. Eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente fica mais em casa com os familiares, com o ente querido, toque nesse assunto, se você é doador ou não de órgãos. Então, esse trabalho começou agora no início da semana e segue até o final dessa semana? Isso, até o final da semana. Nosso objetivo, então, é orientar o maior número de pessoas o possível, né? Para que aumente as nossas positivas adoções de órgãos. E sobre a organização, quem ali da equipe que fez parte, que pensou nessas ações? Na verdade, é uma equipe multiprofissional, né? Então, é toda a equipe de enfermagem em si. Tem algumas pessoas que são parte da comissão, né? A gente tem a Comissão Hospitalar de Transplante, então é composta por médicos, enfermeiras, psicólogos, assistente social e demais administração também fazem parte, né? Porque a logística para a doação de órgãos é bem complexa. Então, exige um empenho de toda a equipe, né? E Vanderleia também, da mesma forma, bom dia, obrigada pela participação. E ainda falando sobre essa questão da conscientização, é importante, na sua opinião, fazer essa conscientização, debater esse assunto com a população, ali no caso de vocês, com os familiares dos pacientes, para de fato aumentar essa conscientização? Bom dia. Sim, é muito importante. A gente faz a abordagem, como a Diane falou, no momento de muita dor e de muito pesar, e que para os familiares às vezes fica muito difícil tomar essa decisão sem nunca ter conversado com seu ente querido, né? Antes sobre isso. Então, a gente falar sobre isso é muito importante, porque antigamente tinha vários mitos, não vão cuidar do meu paciente, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe da forma correta, pela doação de órgãos, e não tem nada a ver com esse tipo de situação, né? Então, quando não se tem mais a vida, a gente pode multiplicar ela além, apesar da morte, né? Então, é muito importante, sim, conversar sempre. A nível de estado, a gente teve nesse ano, ali ainda no primeiro semestre, um crescimento médio de 15% nas doações de órgãos, mesmo em meio a um período de pandemia, o que se esperava que houvesse uma redução. A nível de estado, pelo menos, a gente teve um crescimento, né? Na sua opinião, de fato, as pessoas estão se conscientizando mais? Então, está dando resultado essas campanhas, a exemplo dessa que o Hospital São José está fazendo nessa semana? É muito importante. O estado de Santa Catarina, ele sempre permeia os primeiros lugares
familiares justamente por isso, né? As campanhas, elas acontecem, tem o período de setembro, mas a gente tenta sempre falar com a equipe que realmente vai passar para a família, quando a gente pode falar em grupos também, como Lions, Léo, sempre quando a gente é convidado, a equipe tenta ir para realmente a gente difundir isso e falar sobre, né? A pandemia nos outros estados teve uma diminuição, e Santa Catarina, apesar de tudo, teve esse aumento. Isso é muito importante, né? A Diane talvez possa complementar. São vários critérios clínicos que o paciente tem que ter. Então, para conseguir essa doação, não é só querer. Às vezes, então a família quer, mas às vezes não é viável essa doação. Então, é bem complexo mesmo. Então, Santa Catarina realmente está de parabéns. A nível nacional, alguns anos atrás, se me recordo, a recusa familiar era em torno de 70%. E hoje a gente trabalha com um número de 25%. O meu ponto de vista, a aceitação melhorou, né, aumentou, teve a aceitação dos familiares por tocar no assunto e ter compreensão o que é a doação de órgãos, em qual momento ela é feita, né? Então, por exemplo, a doação de múltiplos órgãos ela é feita durante um processo que o paciente se encontra em morte encefálica, morte cerebral. Então, o que é isso? Então, são feitos vários exames por imagens. Por exemplo, 2 médicos são feitos os exames clínicos, então, para avaliar realmente essa morte encefálica, né? Que realmente é um caso irreversível. Então, essa segurança que a gente passa para os familiares, de ter toda uma equipe engajada, né, uma equipe treinada, também aumentou a aceitação. E também está envolvendo a equipe em todo o processo, desde o primeiro momento da admissão do nosso paciente, dos familiares no hospital, até o momento da finalização, que seria o falecimento ou a alta mesmo. Então, eu acredito que essa aceitação aumentou e vai ter mais aceitação ainda, né? O nosso hospital, ele faz a questão desde 2015, então, esse trabalho com as equipes e com a comunidade. O ano passado foi um ano de marco para nós. A gente teve a primeira captação de múltiplos órgãos no nosso hospital. Então, foi feita a captação por profissionais do nosso hospital, juntamente com o pessoal de Florianópolis, né, que é a nossa central de regulação. Então, elas regulam a questão das doações e captações de órgãos e com a nossa equipe. Então, foi um trabalho muito bom, né? Então, a partir do ano passado para cá, a gente consegue fazer essa captação de órgãos no nosso hospital, né? Que até então só fazia de tecido ocular. E lembrando que aqui no Hospital São José existe a captação, né? A equipe está preparada para isso, mas aí o transplante ele ocorre em outra unidade. Isso, então a gente faz a captação aqui, através da central, no SC Transplante, eles vão localizar os possíveis receptores. Então, na verdade, não é somente a doação, né? Eu vou doar, a central vê quem que vai receber esse órgão e acha o receptor e é transportado os órgãos, né? Então, a gente tem acesso bom também, por causa do nosso heliponto, então facilita essa doação. O rim, por exemplo, pode até ficar até 18 a 24 horas para ir para o receptor. Só que o coração tem 5 horas. Então, a logística tem que ser muito rápida. Então, por isso é bom estar fazendo com que o paciente, né, o falecido em si, tenha ciência de que ele é um doador de órgãos, comunique os seus familiares e logo no momento que for abordado, dê o sim, porque é um momento crucial. Então, a cada hora que se passa, os órgãos, né, acabam se deteriorando, né? É por isso que se fala tanto, né, nessa importância de manifestar esse interesse em vida, né? É um momento de muita dor para a família, mas um momento também de empatia, né? Pensar que você pode estar ajudando até 9 pessoas com a adoção de órgãos, né? Que hoje a nossa fila de pacientes que estão na fila de espera por um órgão são mais de 45 mil a nível do Brasil, né? Então, essas pessoas estão lá e dependem desse órgão para viver e muitas vezes sobreviver mesmo. E a gente falou de a doação múltipla, né, que é aquela que ocorre quando o paciente tem a morte cerebral, né, mas tem também algumas doações que podem ser feitas em vida. Quais que seriam esses tipos? E a pessoa que tem interesse em ser um doador ainda em vida, qual que é o trâmite que ele deve seguir, quem que deve procurar? Na nossa região, a questão mais é a nível de Chapecó, onde mais é a questão em vida do rim, né? Em alguns momentos, algumas partes do pulmão, né? E fígado também.
mas é feito em outras regiões, né? Região do extremo oeste ainda, por enquanto, somente Chapecó, transplante de rim, né? Fica um pouco mais limitado, mas a pessoa pode, se ela tem interesse. Vida, sim, exatamente. E é muito importante porque também essa doação em vida também ajuda muitas pessoas, né? Tem muita gente também na fila esperando por um órgão, um tecido que pode ser vindo de um doador vivo. Na verdade, a nível, que nem eu falei antes, a nível de Brasil, né, tem 45 mil, em torno até maior esse número, né, que eu peguei ontem na fila de espera. Então, eu não cheguei a pegar de cada órgão, né, mas sim a cada 45 mil a mais na fila de espera. Aqui em Maravilha, a equipe que trabalha, né, nesse momento em que a doação ela pode ocorrer é uma equipe multiprofissional, como vocês citaram, né? Mas quando se fala exatamente desse momento, o paciente teve morte cerebral, a equipe consegue identificar que há uma possibilidade de doação. Como é que é esse processo? Quem que é a pessoa que vai entrar em contato com a família? Como é que trabalha essa equipe a partir do momento que há a possibilidade? Quando há a possibilidade, na UTI como funciona, né? Tem as visitas, agora na pandemia está um pouquinho diferente, mas a gente ainda tem as visitas, mesmo que com um número reduzido. A gente sempre é um trabalho que você tem que começar antes, né? Qualquer paciente que entra dentro da UTI, a gente sempre diz que tem muita esperança que aconteça algo positivo, que ele saia bem, mas nem sempre é possível. Então, a gente vai acolhendo essa família desde o início, né? Com toda a empatia, isso faz toda a diferença. Então, todo dia há uma conversa com o médico, onde o médico passa como vai a evolução do paciente, então, como ele está, o que é possível. Aí o médico se tem essa possibilidade, ele já vai falar que vai ser aberto o protocolo, vai ser feito todos os exames que a Diane falou, né, de 2 médicos, exames de imagem, todos os exames possíveis. E aí a gente vai abrindo essa conversa com a família. Então, todo dia vai conversando. Quando fechou, então, é morte encefálica. Aí é o médico, né, responsável da UTI, ele conversa, comunica. E aí, a partir daí, então, a equipe que é composta pela equipe de enfermagem, psicóloga, então, sou eu e mais a assistente social Marisete, a gente conversa, aborda essa possibilidade, é um direito, a gente coloca como um direito para a família. A gente não tenta convencer eles nesse momento, a gente tenta acolher, independente do que eles digam, porque, às vezes, a idade do paciente é uma idade... um paciente mais jovem, então toda a equipe também se comove, então a gente se coloca o tempo todo no lugar dessa família. A gente deixa eles conversarem entre eles, a gente chama, como a gente já identifica a família, né, quem é o porta-voz, quem toma as decisões, a gente tenta que essa pessoa venha, que ela converse com quem ela deseja conversar. Às vezes eles desejam conversar com o líder religioso deles, a gente aceita tudo e no tempo deles, né? Por mais que tudo, quanto mais rápido aconteça, é melhor, mas a gente espera, dá o tempo para eles. Tendo a positiva, como a Diane disse, a gente mora no extremo oeste e as coisas acontecem mais em nível de Florianópolis, Lages, e por mais que a gente tenha o L-ponto aqui, tem Chapecó, o aeroporto, às vezes demora mais do que a gente gostaria. E nem sempre o paciente ele é aqui de Maravilha. A gente recebe pacientes, então, de toda a região. Então, essa família ela vai ter que estar aguardando tudo isso. Então, por isso tem que a gente tem que conversar, porque é difícil. Então, essa família recebeu que o paciente está em óbito, eles não vão poder já fazer os ritos fúnebres, né? Então, eles vão ter que aguardar. Esse paciente vai ficar ali, vai ficar monitorado, aguardando toda a equipe de transplante para fazer essa captação. E dentro desse período, a gente oferece para a família um ambiente onde eles possam ficar. A gente geralmente coloca num quarto reservado, se a família deseja ficar no hospital. A gente deixa o tempo de despedida dentro da UTI, o tempo que a família achar necessário ficar com o paciente. E em alguns momentos também a família, então, prefere voltar para a sua casa, para o seu município,
para começar, então, a aguardar a chegada desse paciente. Então, todo o tempo eu fico em contato com o paciente. Às vezes, isso demora 1, 2 dias, então é quase a gente passa esse tempo dentro do hospital. Quem não está dentro do hospital fica em casa tendo as informações para a gente deixar a família informada o tempo todo. Quando há um aceite, eles gostariam que essa doação de órgãos, né, quando falado em múltiplos órgãos, fosse o máximo possível, que desse para doar tudo, né? E eles também ficam daí na expectativa que isso ocorra. Mas mesmo que a gente não consiga ter esse número máximo de órgãos doados, ainda assim é um ato maravilhoso. Se ajudar uma pessoa, tá ótimo, é uma vida, é uma família que vai estar feliz nesse momento. Com certeza, é um momento que demanda de respeito, né? Mas que quando ocorre essa afirmativa, né, o resultado também acaba sendo também muito positivo, né? Embora seja um momento de dor para quem está perdendo um familiar ali, né? Wanderleia, obrigada pela entrevista. Diane também, obrigada pela participação aqui no Atualidades. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez. Lembrando, então, também que esta matéria vai estar no Jornal Líder deste sábado, e a entrevista, quem quiser acompanhar, pode acessar o nosso site, wh3.com.br, e a nossa página no Facebook da Rádio Líder. Gilmar. Obrigado, Karine. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos na sequência. Vamos trazer já outras informações. Vamos trazer o comentário do Atualidades com Luiz Cláudio Carpes. Não saia daí. Estamos apresentando Atualidades. Adoro ganhar